Bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma semana se iniciando para a glória de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, nosso profeta chorão, no capítulo 5, a partir do verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, Senhor, permaneces eternamente e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Jeremias aqui, ele clama ao Senhor por uma renovação espiritual do seu povo, por uma renovação espiritual para aquele que precisava do Senhor naquele momento, naquele contexto que ele estava vivendo, né? O grande pregador, né, de todos os tempos, ganhador de muitas almas, o pregador Moody, ele define avivamento como um movimento do Espírito Santo. E David Mike, ele vai afirmar que avivamento é uma série de novos começos. Todos esses conceitos aqui, né, de Moody, de David, eles estão corretos, né? São verdadeiras definições para um avivamento bíblico. Porém, nesse texto que nós lemos, nós temos uma boa ideia, uma boa definição do que é o avivamento. E aqui diz que o avivamento é uma conversão genuína do pecador a Deus, que traz um renovo espiritual, né? Ele diz: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes, né? Renova os nossos dias como dantes, como antes, né? Nós temos essa definição aqui que de avivamento. Converte-nos a ti, Senhor, e a ti nós nos converteremos. Avivamento, ele se implica, né, numa conversão genuína. Toda conversão genuína vem acompanhada de arrependimento verdadeiro. Nós vemos lá na palavra de Deus que o Senhor usa a boca do profeta Joel dizendo: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. O apóstolo Pedro também resume, né, o significado de avivamento dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, para um avivamento, para um renovo, é preciso arrependimento. Ele vai dizer, o profeta Jeremias, ele vai dizer: renova os nossos dias como dantes, como antes. Renovar os nossos dias como dantes implica fazer-nos voltar ao primeiro amor. A igreja em Éfeso precisava voltar ao primeiro amor, precisava voltar à práticas das primeiras obras. O profeta Zacarias vai dizer: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Jesus Cristo é esse homem, cujo o nome é Renovo, perdão. Ele é quem renova os nossos dias como antes. O apóstolo Paulo vai escrever que fomos salvos por Jesus. Isso se deu pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente renovador
e regenerador da igreja. Avivamento implica convicção de pecado e arrependimento sincero, intimidade com Deus, vida abundante de oração, sede da palavra de Deus, vida de santidade e temor ao Senhor. Implica renovação espiritual constante, revestimento do poder e da graça do Senhor. Então, arrependa-se para que você experimente esse renovo que é o próprio Jesus Cristo na sua vida. Essas são palavras que edificam com Márcia Titonelli. Se você gostou desse vídeo, dá um like lá, compartilha, comenta. Vamos propagar a palavra do Senhor. Vamos propagar isso que ele está dizendo aqui, ó. O Senhor permanece eternamente e o seu trono de geração em geração. Que você tenha um ótimo dia e uma excelente semana na presença do Senhor. Beijos.